Meu nome é Maria Fernanda Caxias. Eu estou aqui para apresentar meu projeto de pesquisa, que é o Território Quilombola do Sertão do Valongo, como recurso didático para as aulas de Geografia e História da Educação Básica no Cautijucas. O projeto buscou estudar e compreender a formação socioespacial do território do Sertão do Valongo, a comunidade quilombola de Porto Belo, para trazer para o Cautijucas esses conhecimentos através de material didático, para que assim se fomente a Lei 11.645, de 2008, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura afro-brasileira e indígena no Brasil. Por meio do material produzido, se torna possível o aprendizado sobre os quilombos, conteúdo pouco explorado nos materiais tradicionais, e também o debate sobre o racismo, problemática que precisa urgentemente ser tratada no meio educacional. O presente trabalho foi desenvolvido no Colégio de Aplicação Univale, do campus de Tijucas. Nossa metodologia de pesquisa foi por meio de pesquisas bibliográficas em periódicos científicos e matérias jornalísticas, onde buscamos compreender o contexto socioespacial do Sertão do Valongo e também o debate sobre as questões raciais e sobre a questão quilombola. Nesse processo, encontramos muitas barreiras, pois são poucas as pesquisas científicas em torno do tema e são quase inexistentes as imagens e os dados sobre o Sertão do Valongo. Após o levantamento bibliográfico e as leituras da temática, a pesquisa seguiu na produção do material didático lúdico. Foi desenvolvido um jogo de cartas com as informações levantadas e com as suas respectivas imagens. E aqui temos a foto do Kabengele Munanga, que foi um dos autores estudados. O estudo do território do quilombo do Sertão do Valongo se faz presente para afirmarmos a importância de levar a identidade do povo negro até os estudantes do Cautijucas. Podemos caracterizar o Valongo como sendo um território rural onde vivem afrodescendentes que têm suas raízes no período colonial brasileiro, que teve na mão de obra de negros escravizados a sua principal força de trabalho. Segundo Teixeira, o fato de os primeiros valonguenses ocuparem a região vincula-se a um discurso de busca da liberdade, longe dos brancos, o que mostra o processo de resistência e fuga do trabalho escravo. Torna-se também de extrema importância o olhar para o processo histórico de configuração das cidades litorâneas do sul do Brasil, que traz consigo o trabalho dos povos negros. Por isso, é preciso afirmar o quanto o povo do quilombo do Sertão do Valongo trabalhou para a configuração do espaço geográfico atual. No entanto, com a cultura do racismo, suas histórias são negadas, esquecidas e ocultadas dos livros didáticos. Para que essa realidade seja mudada, é preciso que comecemos a transformação pelo nosso meio. Por isso, que a nossa pesquisa resulta em um jogo de cartas, que tem como conteúdo as inúmeras manifestações culturais do povo quilombola do Sertão do Valongo, que devem ser estudadas pelo estudante do ensino fundamental 1, 2 e médio do Cautijucas. E o resultado da pesquisa foi uma tabela que serviu de banco de dados para as características, os aspectos e as imagens coletadas. E nessa tabela a gente conseguiu colocar as características após muita pesquisa bibliográfica, que foi muito trabalhosa e muito difícil de caracterizar essas informações, e muito difícil também de coletar essas imagens, porque são poucas as imagens disponíveis sobre o Sertão do Valongo. E com essas imagens a gente procurou, além de representar o aspecto citado, criar uma representatividade do povo negro, que eles sejam mais visibilizados, e também gerar uma identificação das crianças que vão jogar o jogo que vai ser produzido. Porque as crianças, ao verem essas atividades que elas também encontram no seu dia a dia, elas vão criar uma identificação e automaticamente um respeito pelos povos quilombolas. E aqui também temos uma tabela, que é para organizar os dados dessa outra tabela que foi feita. E aqui temos o jogo, que ele se caracteriza por essas três divisões, uma carta com imagem, uma carta com aspecto e uma carta com característica, como tem um exemplo. No exemplo, a característica é geração,
o aspecto é criança e a imagem referente a esse aspecto. E aqui se explica como que o jogo funciona, que essas regras também podem ser mudadas conforme a idade das crianças e conforme a quantidade de alunos. E eu gostaria de reforçar a importância de se refletir sobre os quilombos, sobre a sua história e cultura, pois quanto mais falamos e aprendemos sobre o diferente, sobre aqueles que são constantemente silenciados, mais promove o respeito. No meu caso, além de eu ter tido o privilégio de pesquisar e refletir sobre essa temática, ainda levarei por meio do material didático esse debate para as salas de aula do CAL. Acredito que a partir dessas correntes de conhecimento, poderemos mudar a realidade onde o racismo é tão presente. Conseguimos, nos encontros presenciais, com a orientação do professor Kleiser, desenvolver uma tabela com as características e os aspectos do Sertão do Valongo. No entanto, devido à pandemia, não conseguimos aplicar o jogo. Desejamos que o projeto tenha continuidade em outro momento, com oficinas para os professores, a fim de que os mesmos possam usá-lo em suas práticas educativas. Gostaria de agradecer ao CNPq pela bolsa de pesquisa, pois foi uma experiência primordial para o meu crescimento como pesquisadora e como cidadã. Também agradecer à Univale, setor de pesquisa, ao CAU de Tijucas, por oportunizar esse momento em minha formação no ensino médio. E eu tenho certeza que já irei mais preparada para a universidade, onde buscarei por participar de pesquisas. Por fim, agradeço também ao meu professor orientador Kleiser por promover pesquisas que deem voz para temas tão silenciados, e também por me direcionar e por me apresentar a metodologia.